Por que algumas pessoas oram por anos, choram diante de Deus, fazem jejuns, vigílias, campanhas inteiras e continuam exatamente no mesmo lugar, enquanto outras fazem uma única declaração baseada na palavra e veem portas se abrirem, dívidas se dissolverem, caminhos surgirem onde antes só havia silêncio? Essa pergunta incomoda, porque ela toca num mistério bíblico que quase ninguém ensina, mas que Florence Scovel Shinn ousou revelar à luz das Escrituras. Nos próximos minutos, você vai descobrir um princípio espiritual revelado na Bíblia que ensina como mostrar a Deus a intensidade real daquilo que você deseja, não com desespero, não com súplica confusa, mas com uma fé alinhada ao Verbo Criador, aquela fé que Jesus descreveu em Marcos 11:23, capaz de mover montanhas, mesmo quando tudo à sua volta parece negar a promessa. Imagine Nova York, no final da década de 1920. O frio cortava as ruas, o medo se espalhava nos olhos das pessoas, empregos desapareciam, famílias inteiras entravam em colapso financeiro. Igrejas estavam cheias de gente pedindo socorro, clamando, implorando por ajuda. Florence caminhava por aquelas ruas com a Bíblia pressionada contra o peito. Não porque tudo estivesse bem, mas porque dentro dela havia algo diferente: clareza. Naquela manhã, antes de sair de casa, ela havia feito algo que não parecia religioso aos olhos comuns. Em vez de pedir, ela declarou a palavra. Em vez de chorar, ela afirmou o que Deus já havia prometido. Em vez de implorar, ela mostrou ao Pai a intensidade do seu desejo através da convicção. E essa convicção não vinha dela, vinha da palavra que não volta vazia, como Isaías 55:11 garante. Talvez você se veja aqui. Você já orou, já jejuou, já fez campanhas, já pediu sinais, já pediu confirmação e mesmo assim sente que o céu permanece em silêncio. As contas continuam chegando, o medo insiste e no fundo do seu coração nasce aquela pergunta dolorosa: será que Deus está me ouvindo? A verdade é que ninguém te ensinou a diferença entre pedir com dúvida e declarar com fé. Entre uma oração que nasce do medo e uma palavra enviada com missão espiritual. E aqui está a parte mais libertadora. Deus nunca exigiu que você fosse teólogo, pastor ou alguém perfeito para acessar suas promessas. Jesus disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda já seria suficiente. O problema nunca foi a quantidade de oração, mas a qualidade espiritual da palavra que você libera diante do Pai. Mas antes de revelar a declaração sagrada que Florence descobriu quando tudo parecia perdido, você precisa conhecer a mulher por trás desse princípio e entender como a Bíblia sempre ensinou isso, mesmo quando quase ninguém percebeu. Florence não nasceu em um altar, nem viveu uma fé confortável. Houve um período em que ela se viu completamente vulnerável, recém-divorciada, responsável pela própria subsistência em uma sociedade que não oferecia segurança alguma para uma mulher sozinha. As contas chegavam, os compromissos não esperavam, e o medo tentava se instalar como uma voz constante, dizendo que talvez Deus tivesse outros favoritos. À noite, quando o barulho da cidade diminuía, ela sentia o peso da incerteza. Não era falta de fé, era cansaço da espera. Em uma dessas noites silenciosas, Florence abriu a Bíblia não para procurar consolo emocional, mas por fome de verdade. Ela não queria frases bonitas, queria entender por que a palavra parecia funcionar para alguns e não para outros. Foi ali que algo mudou. Seus olhos repousaram sobre Gênesis, onde tudo começa não com esforço, mas com declaração. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Nenhuma negociação, nenhuma súplica, apenas palavra liberada com autoridade divina. Aquilo a atravessou por dentro. Se Deus cria pela palavra e o homem foi feito à sua imagem e semelhança, então existe um princípio espiritual sendo ignorado. Naquele momento, a oração de Florence mudou. Ela parou de pedir como quem espera uma decisão distante
e começou a declarar como filha que conhece a herança. Em vez de dizer, Deus, por favor, me ajude, ela passou a dizer, Deus é minha provisão agora, e sua palavra prospera naquilo para que foi enviada. Quando ela aplicou isso pela primeira vez, não foi com euforia, mas com reverência. E os resultados começaram a surgir de forma quase constrangedora para a lógica humana. Oportunidades inesperadas, recursos chegando por meios improváveis, portas se abrindo sem luta. Não era mágica. Era princípio bíblico em ação. Florence chamava isso de lei do verbo criador. A Bíblia chama de palavra viva e eficaz. Deus cria pela palavra. Jesus cura pela palavra. Vai, a tua fé te salvou. Seja feito conforme a tua palavra. Lázaro, vem para fora. Não havia esforço físico, apenas autoridade espiritual alinhada à vontade do Pai. Quando Provérbios 18:21 afirma que a morte e a vida estão no poder da língua, não é metáfora poética, é instrução espiritual. Marcos 11:23 confirma que aquele que não duvida no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Romanos 4:17 revela um Deus que chama à existência coisas que ainda não são. O problema é que, ao longo do tempo, muitos cristãos aprenderam a terceirizar totalmente a responsabilidade espiritual. Se Deus quiser, Ele faz. Mas Jesus nunca ensinou passividade. Ele ensinou cooperação. Ao centurião, ele não disse, vamos ver se o Pai quer. Disse, seja feito conforme a tua palavra. A palavra do homem, quando alinhada à palavra de Deus, se torna instrumento de manifestação. Outro mito comum é acreditar que declarar é arrogância. Mas a Bíblia mostra que arrogância é falar contra o que Deus já prometeu. Fé não é silêncio. Fé é concordância verbal com o céu. Florence não ensinava pessoas a controlarem Deus. Ela ensinava pessoas a pararem de contradizê-lo com medo, dúvida e palavras desalinhadas. Quando você fala contra a promessa, você não está sendo humilde, está apenas cancelando espiritualmente aquilo que Deus já liberou. E é por isso que aprender a mostrar a Deus a intensidade do que você quer não tem a ver com gritar mais alto, mas com falar com convicção, clareza e alinhamento bíblico. E antes de avançarmos para histórias reais de pessoas comuns que aplicaram exatamente esse princípio e viram o céu responder, existe algo que você precisa fazer agora, porque a Bíblia é clara. A fé que transforma também se confessa. Existe um princípio sagrado que muita gente ignora. Quando você declara com fé, você não está apenas falando. Você está concordando publicamente com o céu. Romanos 10:10 diz que com o coração se crê e com a boca se confessa. Jesus não escondia a fé. Ele liberava a palavra diante das circunstâncias, porque o mundo espiritual responde àquilo que é dito com convicção. Então faça isso agora, com calma e reverência. Vá aos comentários e escreva: Senhor, eu creio e declaro, o que é meu chegará com clareza e paz. Mas não escreva correndo. Respire fundo. Feche os olhos por 3 segundos. Sinta a presença de Deus aí onde você está. E escreva como quem assina um contrato espiritual, porque no instante em que você declara isso com fé, o céu registra. Escreva agora: eu espero. Pronto? Então, deixa eu te mostrar histórias de pessoas comuns, em dias comuns, que fizeram exatamente isso e viram Deus agir de formas que ninguém consegue explicar apenas com lógica humana. A primeira história começa com uma mulher que carregava mais responsabilidades do que descanso. Ela era mãe solteira, cristã desde jovem, ajudava os irmãos mais novos, fazia o possível para aliviar o peso financeiro dos pais e, mesmo assim, sentia que a vida parecia sempre exigir mais do que entregava. Ela decidiu empreender depois de perder tudo o que havia construído como funcionária. Dívidas de estudos, aluguel atrasado, fornecedores pressionando, noites sem dormir. Havia dias em que ela sentava no chão da sala vazia e perguntava a Deus se havia cometido um erro ao tentar prosperar.
Foi nesse ponto que ela encontrou os ensinamentos de Florence e percebeu algo simples, porém confrontador. Todas as suas orações eram pedidos carregados de medo. Naquela noite, diante do espelho, com a Bíblia aberta em Isaías 55, ela declarou em voz firme que a palavra enviada prosperaria na missão de prover. Não repetiu, não implorou, apenas afirmou. Em menos de 30 dias, um contrato inesperado surgiu, quitou dívidas antigas e abriu uma sequência de oportunidades que transformou completamente seu negócio. Ao lembrar daquele período, ela sempre citava Provérbios 16:3 e dizia que, quando alinhou palavra e fé, Deus fez o que só Ele pode fazer. A segunda história é a de um homem jovem, desempregado, pai presente mesmo sem esposa, sustentando filhos pequenos e cuidando dos pais idosos. Ele acordava cedo todos os dias para procurar trabalho, mas voltava para casa com a sensação de portas fechadas. O medo de não conseguir prover corroía seu coração silenciosamente. Em uma madrugada, cansado de pedir e não ver resposta, ele decidiu testar algo diferente. Lembrou-se das palavras de Jesus em Marcos 11 e declarou, com lágrimas nos olhos, que o Senhor já havia preparado o trabalho certo, no tempo certo, com provisão digna. Ele não pediu sinais, apenas decidiu agir como alguém que já havia sido ouvido. 2 dias depois, recebeu uma ligação que não estava em nenhuma lista de currículos enviados. Um emprego alinhado às suas habilidades, com estabilidade e respeito. Ele sempre dizia que o milagre não foi apenas o trabalho, mas a paz que sentiu no momento em que declarou com fé. A terceira história vem de uma viúva idosa que começou um pequeno negócio anos antes e, por decisões erradas e crises externas, acumulou uma dívida que parecia impossível de pagar. Ela vivia com vergonha, evitando ligações, temendo cada notificação. Ao conhecer os princípios ensinados por Florence, ela percebeu que vinha declarando falência todos os dias, sem perceber. Com a Bíblia aberta em Salmos, ela começou a declarar que o Senhor era seu pastor e nada lhe faltaria. Com o tempo, negociações improváveis aconteceram. Portas se abriram e a dívida foi reduzida a algo administrável. Ela costumava dizer que o maior milagre foi recuperar a dignidade e a certeza de que Deus não abandona quem confia. Você percebe o padrão divino? Não eram pessoas especiais. Eram apenas filhos de Deus que aprenderam a falar a língua do céu. A língua que Jesus falou. A língua que Florence redescobriu na Bíblia. E essa língua você vai aprender agora. Respire fundo antes de continuar. Não como um gesto simbólico, mas porque o que vem agora exige presença. Florence dizia que quando a palavra correta é revelada, algo se move primeiro no espírito antes de se mover na matéria. E ela alertava: esse princípio não deve ser usado levianamente, nem como fórmula vazia, mas com reverência, porque a boca que abençoa não pode ser a mesma que duvida. Tiago 3,10 deixa isso claro. Você pode até achar simples demais, e é exatamente aí que muitos tropeçam, porque Deus não complica o que o homem insiste em tornar pesado. Se você estiver em um lugar barulhento, considere pausar agora e buscar um ambiente silencioso, como Jesus ensinou em Mateus 6,6. A intensidade do que você deseja precisa ser mostrada a Deus com clareza interior, não com ruído. Foi isso que Florence descobriu escondido nas Escrituras. Um decreto baseado não em emoção, mas em alinhamento bíblico. O mesmo decreto que aquela mãe empreendedora declarou. O mesmo que aquele pai desempregado pronunciou. O mesmo que sustentou a fé daquela viúva quando tudo parecia perdido. Faça uma pausa de 3 segundos enquanto lê e permita que sua alma escute antes da mente. Senhor, eu declaro que aquilo que desejo, quando alinhado à tua vontade, já está preparado, já está a caminho e já prospera na missão para a qual foi enviado. Pause mais 3 segundos, não passe rápido. Agora leia novamente, mas desta vez sentindo a presença de Deus. Senhor, eu declaro que aquilo que desejo,
quando alinhado à tua vontade, já está preparado, já está a caminho e já prospera na missão para a qual foi enviado. Essas não são palavras humanas soltas no ar. Isso é palavra de Deus sendo declarada por um filho que decide confiar. Quando você diz Senhor, você reconhece a fonte. Quando diz eu declaro, você assume a posição de filho, não de mendigo. Quando afirma alinhado à tua vontade, você remove o ego do centro e coloca o reino. E quando diz já prospera na missão, você concorda com Isaías 55:11, que garante que a palavra enviada não volta vazia. Florence ensinava que o tempo espiritual responde ao presente da fé. Por isso, o decreto não é no futuro distante, mas no agora. Salmo 5:3 revela que Deus ouve a voz logo pela manhã. Quando você declara antes de falar qualquer outra coisa, você estabelece governo espiritual sobre o dia. Em pé, com postura firme, mãos no coração ou erguidas, você não está fazendo um ritual, está expressando autoridade humilde. A voz precisa sair do peito, não da garganta, porque convicção não grita, sustenta. Depois de declarar, você silencia, agradece e segue o dia como quem confia que está feito, assim como Jesus declarou na cruz. Mas Florence também advertia com seriedade. Esse princípio não pode ser usado para egoísmo, controle ou vaidade. Gálatas 6:7 lembra que tudo o que o homem semeia, isso também colherá. Não se declara para manipular pessoas, nem para inflar desejos vazios. Deus pode testar antes de entregar, como fez com Abraão. E quando a abundância chega, ela vem com responsabilidade, porque a quem muito é dado, muito será requerido. Talvez você pense que isso é simples demais, ou questione onde está o sacrifício. A Bíblia responde: é pela graça, mediante a fé. Mas fé verdadeira gera ação alinhada, clareza, convicção e movimento. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Declarar é o início. Agir em coerência é a continuidade. Se algo dentro de você testemunhou enquanto ouvia esse decreto, se seus olhos se encheram de lágrimas ou seu coração acelerou, não ignore isso. Se você sentiu o Espírito Santo tocar seu coração agora, curta este vídeo, não por números, mas como uma declaração pública de fé. Curtir é dizer ao céu: eu concordo com essa verdade. E se você conhece alguém que está lutando, alguém cansado de pedir sem ver resposta, compartilhe este vídeo hoje. Provérbios 11:25 garante que a alma generosa prosperará. Quando você compartilha a luz, você não perde nada. Você multiplica. Agora deixe-me te explicar por que tudo isso funciona de forma tão profunda, não só espiritualmente, mas também de maneira prática e comprovável. Florence ensinava que existe uma lei espiritual operando desde o início da criação, uma lei que não depende de emoção humana, mas responde à fé alinhada. Desde Gênesis, Deus não cria pelo esforço, mas pela palavra. O universo não nasceu de um pedido hesitante, nasceu de uma declaração divina. Quando Deus disse haja, ele não estava desejando, estava decretando. E quando você, feito à imagem e semelhança dele, fala em concordância com essa mesma palavra, algo se alinha no mundo espiritual. Provérbios 18:21 não está ali por acaso. A língua governa destinos porque ela traduz o que o coração realmente acredita. Marcos 11:23 deixa claro que o monte não se move porque você pediu muitas vezes, mas porque você falou sem duvidar. Florence explicava isso com uma metáfora simples. Deus é como um rio abundante, infinito em provisão. Suas palavras são o canal. Um canal limpo permite que a água flua. Um canal obstruído por medo, dúvida e contradição impede o fluxo. Deus não retém a água, o bloqueio nunca vem dele. Quando você declara com fé, você desobstrui o canal. Hebreus 11:1 mostra que a fé não espera para ver, ela vê antes, porque já tocou o invisível. É por isso que o céu responde ao presente da fé, não ao futuro da incerteza.
Mesmo a ciência moderna começa a tocar, timidamente, nesse princípio que a Bíblia já revelava. Romanos 12:2 fala da renovação da mente, algo que hoje a neurociência confirma ao mostrar como pensamentos repetidos moldam conexões neurais. Estudos sobre neuroplasticidade, defendidos por pesquisadores cristãos como a doutora Caroline Leaf, mostram que aquilo que você pensa e verbaliza altera literalmente o funcionamento do cérebro. A Bíblia já dizia isso quando afirmava que um coração alegre é bom remédio. Até mesmo a física moderna reconhece que o observador influencia o resultado, algo que Hebreus 11:3 já apontava ao dizer que o visível veio do invisível. Florence apenas traduziu isso em linguagem espiritual acessível, sem jamais desconectar da fé cristã. E aqui está o ponto que muda tudo. Oração comum e decreto de fé não são a mesma coisa. A oração comum, muitas vezes, nasce do medo. Senhor, se for possível, quem sabe, talvez. Ela foca no problema e repete a dor. Jesus chamou isso de vãs repetições. Já o decreto de fé nasce da identidade de filho. Ele foca na promessa, fala no tempo presente e descansa após declarar. Um pede como quem implora, o outro fala como quem confia. Tiago 1:6 alerta que quem ora duvidando é como onda do mar, instável, e não deve esperar receber coisa alguma. Quando a dúvida surgir, e ela sempre surge como teste, não lute com ela em desespero. Observe e não se identifique. Resista, como Tiago 4:7 ensina. Não repita o decreto por medo, porque repetir sem fé enfraquece. Lembre-se da decisão tomada, agradeça antecipadamente e siga agindo como alguém que confia que o céu já ouviu. Agora, deixe-me tocar algo mais profundo. Algo que não fala só da técnica, mas do seu coração. Feche os olhos comigo por um instante. Não tenha pressa. O vídeo pode esperar. E Deus também quer falar com você agora. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo, como um lembrete silencioso de que você está vivo, sustentado, guardado. Imagine-se daqui a 90 dias. Você acorda e, antes mesmo de abrir totalmente os olhos, percebe algo diferente. Não é euforia, é paz. Uma paz que não depende de conta bancária nem de circunstâncias externas. É a paz que Filipenses 4:7 descreve. Aquela que excede todo o entendimento. Você se levanta sem aquele peso antigo no peito. O medo já não governa. As decisões fluem com clareza. Você percebe provisão chegando de formas naturais, mas carregadas de significado. Você consegue ajudar outros sem se esvaziar. Você se reconhece como filho, herdeiro, alguém que caminha com Deus e não atrás dele. Abra os olhos. Isso não é fantasia. É alinhamento com Jeremias 29:11, promessa viva sobre o seu futuro. Você não chegou até aqui por acaso. Não foi o algoritmo, não foi coincidência. O Espírito Santo te guiou até essa mensagem porque cada lágrima que você derramou foi vista, como Salmos 56:8 afirma. Cada espera, cada atraso, cada aparente silêncio foi preparação. Deuteronômio 8:2 explica que Deus permite caminhos difíceis para revelar o que está no coração. E agora você sabe, não precisa lutar com Deus. Precisa alinhar-se a Ele através da palavra falada com fé. Existe uma verdade que poucos dizem com clareza. Você não precisa de mim, não precisa de Florence, não precisa de um nome famoso para acessar as promessas. A unção que ensina já habita em você, como 1 João 2:27 declara. Nós apenas lembramos aquilo que você sempre teve. Você é sacerdote real, nação santa, como Pedro escreveu. O reino de Deus já está dentro de você. Toda promessa já foi liberada. O que muda agora é a forma como você responde. Florence temia que as pessoas ouvissem a verdade e não agissem. Tiago 1:22 é direto. Não seja apenas ouvinte. Hoje você escolhe continuar como antes ou decidir que, a partir de agora, sua palavra vai concordar com o céu.
Quando você prospera alinhado a Deus, você cria ondas espirituais que alcançam outras vidas, outras gerações. Você se torna luz, como Jesus disse em João 8,12. Então grave isso no coração. Amanhã de manhã, antes de qualquer palavra, diante do espelho ou no seu lugar secreto, declare uma única vez, com fé absoluta e gratidão antecipada: Senhor, eu declaro que aquilo que desejo, quando alinhado à Tua vontade, já está preparado e prospera na missão para a qual foi enviado. E então, viva o dia como alguém que confia. A ação confirmará a fé. Inscreva-se neste canal e ative o sininho. Não por números, mas porque transformação verdadeira não acontece em um único encontro. A Bíblia diz que somos transformados de glória em glória. Aqui você vai aprender decretos específicos, princípios revelados nos Salmos, ensinamentos profundos de Florence, sempre conectados à palavra, para que sua fé se torne prática diária. Você não está sozinho. Leia os comentários, veja os decretos, sinta a fé coletiva. E se você deseja se aprofundar ainda mais nesse caminho, existe um material preparado com esse mesmo espírito, citado apenas como apoio, nunca como substituto da Bíblia. O e-book está na descrição, para quem sentir no coração o desejo de continuar estudando com mais profundidade. No próximo vídeo, vou revelar um princípio que Florence ensinava apenas a discípulos avançados, algo que muda completamente a forma de esperar pelas promessas. Aquilo que Deus decretou sobre a sua vida já está selado no céu. Efésios 1:3 afirma que você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. No momento em que você creu e alinhou sua palavra à palavra de Deus, algo mudou. Você não é mais quem era há alguns minutos. Você é filho que lembrou da herança. Caminhe agora com confiança, fale com clareza, haja com fé. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó confirma sua promessa sobre você. Receba com paz aquilo que já foi preparado. Em nome de Jesus, amém.